quando você precisa dar lógica ao controle, né? Você precisa dar lógica, aí você trabalha para corrente contínua, porque é muito mais fácil você trabalhar com o sistema de controle em corrente contínua do que em corrente alternada. Bom, vamos conhecer agora o nosso terceiro pilar, né, da ciência elétrica, que é a resistência elétrica. Então, qual é a definição de resistência elétrica? O que é uma resistência elétrica? Né? Você tem os elétrons livres, né, dos átomos, você tem o condutor, né, e você tem a diferença de potencial, positivo e negativo, que você aplicou energia no seu condutor. Aí o que acontece, dependendo do tipo de material desse condutor, ele vai ser melhor condutor ou pior condutor. Nós vamos falar mais sobre isso. Pior condutor significa a dificuldade de passar os elétrons. Então, a essa dificuldade de passar os elétrons é que chamamos de resistência elétrica. E essa dificuldade vai produzir um efeito Joule, que é o calor gerado, né, por essa dificuldade de passar. Né? Então, e essa daqui é a simbologia baseada em norma. Então, em outras palavras, podemos afirmar que resistência elétrica é a oposição à passagem dos elétrons no interior de um condutor. Né? Então, você tem a tensão elétrica empurrando os elétrons que não querem ser movimentados. Né? Eles estão quietinhos ali nos seus átomos. Então, é a movimentação deles. Né? Então, a ideia é exatamente você tirar da zona de conforto o elétron dos átomos e fazê-lo circular. Né? E a resistência elétrica proporciona dificuldade dessa passagem. Então, observe as correntes ao aplicarmos a mesma tensão, né, em duas resistências diferentes. Então, quanto maior for a resistência, maior a resistência elétrica, maior também será a dificuldade dos elétrons de percorrer no condutor. Logo, menor será a intensidade de corrente elétrica. Então, neste caso, ó, duas lâmpadas, uma lâmpada com maior resistência, né, outra lâmpada com menor resistência. Então, ambas aplicadas à mesma tensão, a lâmpada com maior resistência vai passar por ela menor corrente elétrica. Né? E a lâmpada com menor resistência vai passar mais corrente elétrica, ocasionando maior potencial elétrico. Então, essa imagem aqui é bem legal para falar sobre resistência elétrica. Quanto maior a resistência, mais apertado vai estar a passagem, né, do deslocamento dos elétrons, né, da corrente de elétrons. Conclui-se, então, que a oposição oferecida à passagem da corrente elétrica chamamos de resistência elétrica. Resistência e corrente são inversamente proporcionais, né, quando a tensão for fixa. Então, quando a tensão for fixa, maior a resistência, menor a corrente. Se você tiver menor resistência, será maior a corrente. Então, você tem esse desequilíbrio, né, para você ter melhor condutor, né, maior passagem de corrente, ou pior condutor, menor passagem de corrente. Bom, todas as cargas que a gente pode imaginar, equipamento de iluminação é uma carga, apenas uma lâmpada é uma carga, né? Equipamento de som é uma carga, né? Equipamento
sonoro é uma carga, equipamento de vídeo é uma carga. Então, tudo será uma carga, né? A única diferença é que você pode ter equipamentos com mais cargas e menos cargas, né? Mais resistência e menos resistência. Então, todas as cargas possuem uma resistência, né? Nessa aula, nós vamos representar com essas simbologias aqui, porque melhor convém para os desenhos, tá? Porém, se for trabalhar baseado em norma, você tem que trabalhar com essa simbologia ou essa simbologia, tá? Então, na boa e velha eletrônica básica, utiliza essa daqui, né? Industrialmente, utilizamos a da esquerda, ok? A unidade de medida em sistema internacional de resistência elétrica é o ohm, representado pela letra ômega. E a condutibilidade elétrica, né, há muitos anos atrás, ela era dada, engraçado, né? Não sabiam como escrever, né, uma coisa que é pouco resistível e muito condutora. Então, para falar sobre o inverso da resistência, né, escreviam ao contrário. É ohm, então passava a escrever mo. E o símbolo ômega era ao contrário, era de cabeça para baixo. Futuramente, passaram a chamar, né, a condutibilidade elétrica de Siemens, e não mais falando ao contrário de ohm, né? Então, o símbolo para a resistência elétrica é o R, e a unidade de medida nós vimos que é o ohm, como sendo a oposição oferecida à passagem de corrente elétrica, tá? Resistência elétrica, gente, é um fenômeno que nós vamos ver mais para frente, no decorrer da nossa disciplina. Resistência elétrica é um fenômeno que a gente só pode chamar quando é derivado de um tipo de resistor. Então, o fenômeno resistência é derivado de um resistor. Qualquer fenômeno, né, resistivo que não seja produzido por um resistor, a unidade de medida também será ohm, mas nós não podemos chamar de resistência. Aí nós chamamos de reatância. Ou quando é uma associação de uma reatância com resistências, nós passaremos a chamar de impedância. E o nome impedância já é um nome muito conhecido por vocês, né? Impedância de alto-falante, impedância de equipamento, impedância de amplificador, né? Já é um fenômeno muito conhecido para vocês, né? A gente vai conhecer melhor esse fenômeno mais para frente. Então, nós vamos utilizar essa simbologia aqui para as nossas montagens aqui, né, virtuais, as nossas práticas virtuais. Então, podemos concluir que 1 ohm é a resistência que permite a passagem de 1 ampere. Gente, 1 ampere, né, ele pode ser escrito com acento. Antigamente, ele era escrito com acento craseado, né? Depois, ele passou a ser escrito com acento agudo, tá? E atualmente ele não precisa ser, de acordo com a regra ortográfica, né? Você não precisa escrever com acento, tá? E nem termo técnico, e nem lá no documento SI, né? Se você baixar ele no site do Inmetro, no site do Inmetro você consegue baixar a versão em português. Você não vai ver mais a palavra ampere com acento, tá? Então, nem na atual regra ortográfica, né, palavras paroxítonas e tal, e nem no documento SI. Eu deixei para a gente poder falar sobre isso, relembrar, tá?
Mas em outros momentos você vai ver sem acento, então não se assuste, não. Então, concluímos que 1 ohm é a resistência que permite a passagem de 1 ampere como submetida a uma tensão de 1 volt. Tá? Então, nós podemos também trabalhar com os múltiplos e submúltiplos. Aí utilizamos aquela escada. Né? Então, que para subir, subimos de 3 em 3 casas, então chamamos de quilo-ohm, mega-ohm, giga-ohm. E submúltiplos, miliohm, micro-ohm, nano-ohm. E vocês vão ver que, inclusive, os condutores possuem uma determinada resistividade, que se for muito pequeno, você pode chamar de miliohm e assim vai. Tá? Tiver alguma dúvida, gente, pode abrir o áudio e falar comigo ou mandar mensagem, tá? De vez em quando eu vou repetir isso. O aparelho de medida da resistência elétrica, né? Esse é legal de falar, tá? É o ohmímetro. Na dúvida, gente, é sempre a unidade de medida, né? Prefixo é a unidade de medida e o sufixo é ímetro, que é instrumento de medição, significa instrumento de medição. Então, instrumento de medição de resistência elétrica. Então, ohmímetro, né? Para tensão, voltímetro, por exemplo. Para corrente elétrica, amperímetro, né? Vamos falar mais sobre isso. Então, um ohmímetro ligado aos terminais de uma resistência. Né? Ou, quero saber qual é a resistividade de um condutor. Você bota na escala de ohm para selecionar um instrumento como... Se você pegar um multímetro, ele tem um instrumento ohmímetro nele. É só você selecionar, né, o ohmímetro do multímetro. Então, ligado aos terminais da resistência. E ele vai te dar um valor. Se você pegar um alto-falante, né, ele tem um elemento que nós vamos falar ainda nessa disciplina, que é o indutor, que é uma bobina do alto-falante. Você não mede a resistência, porque não é um resistor. Mas você mede a resistividade que ele proporciona, né? A reatância que ele proporciona. Também dessa forma. Você pegar um multímetro, pegar um alto-falante e fizer essa medição, você vai estar conseguindo medir, né, o valor de resistividade dele. Então, para facilitar, vamos falar sobre 3 grupos de substâncias. Os bons condutores, né, os maus condutores, os isolantes, ou também conhecidos como isoladores, ok? Bom, vamos lá. Para ser considerado bons condutores, né, você tem um grupo de elementos, né, átomo de cobre, átomo de alumínio, átomo de prata, átomo de ouro. Todos esses elementos, para serem considerados bons condutores, significam significa que eles possuem mais elétrons, né, do que cargas positivas, mais do que prótons. Mais elétrons do que prótons. Então, são átomos instáveis. Agora, maus condutores, manganês, grafite, níquel, cromo, entre outros. Significa que eles são feitos de átomos estáveis, tá? Tendendo a estáveis, né? Agora, os isolantes são os excelentes maus condutores. Por quê? Porque eles são feitos de átomos muito estáveis.
Pessoal, estou vendo uma mensagem no chat aqui, eu não estou entendendo. Recebeu uma mensagem pelo convite para acessar o Google Classroom, é isso? Isso. Deve ser das aulas anteriores. Ah, tá. Que apareceu uma mensagem aqui no chat, eu fui ver, vi isso, não tinha entendido. Ok. Então, elementos que vão compor substância, né? Átomos que vão compor as partículas, que vão compor as moléculas, que vão compor as substâncias, que vão compor as matérias, e as matérias compõem os elementos, plástico, borracha, papel, madeira, mica, cerâmica, são materiais dielétricos, são materiais isolantes, porque lá embaixo na estrutura, né, da partícula, lá no átomo, são feitos de átomos estáveis. Lembra? Não são bem, né, equilibrados, não tem por que doar elétrons, nem por que receber elétrons. Então, exemplo de bom condutor, no caso, né, de vocês, é quando trabalha, né, com conectores banhados a ouro, né? Então, conectores banhados a ouro, eles são menos resistivos, então eles conduzem, né, melhor. Aí você fala, pô, mas o condutor de cobre, de que me adianta o conector banhado a ouro? Que a conexão, né, ela forma uma espécie de resistência, né? Não é difícil a gente visualizar. Você tem um condutor, então ele está bonitinho lá, o fluxo de elétrons. Aí, do nada, esse condutor cobre, ele vai para um conector que não é de cobre. Então, é de elemento químico diferente. Então, o condutor sendo um bom condutor e um conector sendo um mau condutor, né, ele vai conduzir, mas ele vai conduzir com mais dificuldade. Então, naquele ponto, produz uma resistividade. Se você quer melhorar a condutibilidade elétrica na conexão, ou seja, reduzir essa perda de energia, aí tu fala, pô, Brian, mas se tiver muita resistividade, tem perda de energia. Eu li num livro de física que a energia não se perde, a energia se transforma. Sim, perfeito. Só que ela vai se transformar, né, por efeito Joule em calor. Calor não é utilizado para nada para vocês. Na verdade, quanto mais calor, pior. Não é utilizado em nada, né, para o serviço que vocês executam ou vão executar, para o equipamento que vocês utilizam ou vão utilizar. Calor não serve de nada para vocês. É o contrário, você tem que manter resfriado, né, aquele equipamento. Tem que ter uma boa circulação de ar, ou dependendo do equipamento, tem que ser resfriado de fato. Tem que ter cooler, tem que ser resfriado, ambiente climatizado para suportar, né, aquela perda de energia elétrica transformada em calor. Então, se você tem os seus conectores banhados a ouro, você diminui essa resistência. Então, essa conversão de energia elétrica para calor vai ser menor. Então, você tem um melhor aproveitamento do teu sinal. Tá? Então, se trabalhar com conectores banhados a ouro é mais caro, mas vai te dar, né, um melhor aproveitamento. Vai converter menos energia elétrica para calor. E calor você não usa para nada. A energia elétrica você usa, né? Inclusive essa daqui, né? Porque a energia elétrica é transmitida informação, transmitindo dados, né? Ou seja, acaba se tornando mais importante ainda. Né? Bons condutores, o caso do cobre. Então, podemos encontrar o cobre, né, na instalação elétrica, nos condutores, né, instalação. Aqui está um exemplo de instalação, é uma instalação de equipamentos também. Disjuntores, ó, os conectores dos disjuntores.
né? Você utiliza disjuntores com cabeamento a cobre, utiliza cabeamento a cobre para fazer instalação de tomadas. Agora, você pega um cara que é condutor, mas não é interessante, né? É esse tipo de divisor. Inclusive, ele tinha sido proibido pela NR10. Eu não sei se por quê, não sei por que voltaram a fabricar, né? Inclusive, você vê atualmente esses tipos de distribuidores aqui, né? Com carimbo do Inmetro. Mas a NR10 ela rejeita a instalação disso aqui. Por quê? Porque produz nessa instalação aqui pontos de maior resistividade. Se ainda fosse banhado a ouro, que não é, né? Então você produz pontos de resistividade. Então você vai estar convertendo a energia elétrica em calor nesse ponto aqui, podendo derreter o material isolante e fechando o curto, tá? E pegando fogo. Agora, maus condutores, né? Os elementos considerados resistências elétricas, tá vendo? Resistências industriais e tipo de resistência residencial que é aproveitado, aí sim é interessante, né? Que é a resistência de chuveiro. Aí você quer exatamente que ela seja convertida de elétrica para térmica, né? E fazer a troca de calor com a água. Aí sim você aproveita o fenômeno, né, de perda de energia elétrica sendo transformada para térmica, né, para calor. Isolante, né? Então nós temos elementos como a fita isolante, né, que é feita com um tipo de polímero específico, né? Temos as luvas de borracha, temos os tipos de isolante, né, de rede elétrica. E em uma lâmpada resistiva, nós temos, né, o filamento. A lâmpada incandescente ela é uma lâmpada resistiva. Nós temos o filamento, que é uma resistência, que quando aquece ela fica em brasa, né? E essa brasa, para não queimar, ela tem um tipo de gás, né? Argônio ou criptônio. Tem um tipo de gás aqui dentro que mantém a troca térmica para não queimar essa lâmpada, né? E tem o contato dela, né? A fase neutro dela, para fazer a energia dessa circular a corrente elétrica por essa lâmpada. Se você quebrar apenas o bulbo, quando você ligar, ela vai queimar. Porque quebrou o bulbo, vai sair o gás, né? E a troca térmica com a atmosfera, né? O ar atmosférico não vai ser suficiente, então vai queimar a lâmpada. Outro tipo de isolante, que são os receptáculos de lâmpada, né? Tem de cerâmica, inclusive, ou baquelite. Temos isoladores de vidro, né? Que ficam lá nas linhas de transmissões. Temos as lâminas de mica também. Todos são elementos isolantes. Agora, nós vamos analisar, né, mais ou menos resistência. Como é que a gente pode identificar um equipamento ter mais resistência ou um equipamento ter menos resistência? O seu equipamento, o condutor que você utiliza para instalar o seu amplificador ou o seu módulo no seu alto-falante, o que determina ter mais ou menos resistência? O seu controlador, né, no painel de lâmpadas. Como é que a gente interpreta isso? Então, mais ou menos resistência, né? Você utiliza condutores comerciais, né? E eles possuem seus respectivos isolantes, né?
Então, por exemplo, menor condutor, obviamente, menor resistência, maior condutor, obviamente, maior resistência. Mas a gente vai falar sobre isso também, tá? Agora, alguém consegue interagir comigo e explicar qual é a função desse isolante aqui, ó, externamente ao condutor? Que a intenção não é isolar a corrente que passa pelo condutor, né? Para ele estar por fora. Alguém consegue abrir o áudio aí e interagir comigo? Qual é a função desse isolante? A principal função dele é proteção, né? Proteção como assim? Contra choques, curto-circuito. Contra-choque elétrico, né? Contra um cabo no outro, né? Curto-circuito, né? Digamos que esse cabo de cima seja cabo de aterramento de um equipamento. Digamos que esse cabo aqui de baixo seja um cabo de tensão, né? Em corrente contínua. Tensão em corrente alternada, fase neutro, tá? Fica mais fácil de entender. Inclusive aplica para vocês, fase neutro. Esse isolante aqui, ele é isolante elétrico, sim, perfeito, né? Para que um, dentro do eletroduto, um não encoste no outro, perfeito, né? Só que ele também é isolante eletromagnético. Então, lá em eletromagnetismo, tem o magnetismo e tem o eletromagnetismo. O eletromagnetismo é o fenômeno magnético produzido pela corrente elétrica quando passa por esse condutor. Então, quando a corrente elétrica passa por esse condutor, vai criar campo magnético, isso que chamamos de eletromagnético. E esse campo eletromagnético é um problema muito sério, porque ele interfere no condutor que está do lado. Interfere no condutor que está do lado. Por isso que você vai comprar um condutor e de um fabricante é mais caro do que o do outro. Não é pelo cobre, a mesma metragem, mesmo diâmetro, não é pelo cobre. É pelo tipo de isolante. Aí é notório que você pega um cabo mais barato, você pega um mais caro, você vai ver que o isolante dele é diferente. Talvez vocês já devem ter tido essa experiência. Vai ver que o isolante é totalmente diferente. Então, porque esse isolante ele vai ser melhor isolante elétrico. Né? Então, quando você... Isso é muito importante, tá, gente? Quando você vai instalar o seu equipamento em um local de instalação elétrica antiga, né? A NR10 ela afirma que você tem que trocar toda a instalação elétrica de 10 em 10 anos. Mas alguém faz isso? Não. Então, quando você vai fazendo uma instalação elétrica de alguém, isso é muito importante. Que o seu equipamento pode estar funcionando mal por causa disso que eu estou falando para vocês. Então, por que de 10 em 10 anos? O cobre deixa de ser cobre? Não. Mas o isolante deixa de ser isolante elétrico? Não. Mas ele deixa de ser isolante eletromagnético. Então, pela lei de Faraday, lei da tensão induzida, ele passa a induzir tensão no condutor neutro, que proporciona uma corrente de fuga. E cria, né, uma tensão fase-fase, mesmo que seja uma tensão pequena. Aí pode fechar curto, o seu equipamento pode funcionar mal, o seu equipamento pode queimar, só pelo fato da instalação elétrica ser antiga. Ô, Brian, Oi, diga. eu acho que um exemplo interessante para a gente nisso aí seria aquelas questões, não sei se todo mundo já viu, que quando a gente vai montar som e iluminação, que a gente não deve transitar cabos de som e iluminação juntos.
exatamente por causa disso. Exatamente. Isso, Porque perfeito. a- os campos eletromagnéticos que incidem sobre os cabos de iluminação podem gerar ruído No no sistema. controle, é isso aí. Interfere no controle, no teu controle do teu sistema de iluminação. Exatamente por isso. Por isso, gente, é quando vocês, eu não sei se vocês já fazem grandes eventos, certamente vão fazer. Por isso que em grandes eventos, você não pega a rede elétrica, você não puxa da tomada da rede elétrica, direto da tomada lá, né, na parede lá do local. Para grandes eventos, você puxa direto. Às vezes você tem que ter até autorização da prefeitura para puxar direto, né, da rede elétrica. Exatamente para você não passar por essas intempéries que vão produzir ruídos elétricos, né? E vou falar para vocês, equipamentos, isso quase nenhum livro no mundo fala, tá? Equipamentos muito sensíveis, o ruído elétrico de 60 Hz que tem na rede elétrica é horroroso. Muitas das vezes você tem que trabalhar com filtros só por conta do ruído de 60 Hz. Quando você vai trabalhar com sistemas muito sensíveis. Ó, o Pablo está interagindo com a gente. Ó. Todos os eventos são praticamente com geradores, ó, tá vendo? Até os pequenos, ó lá. Exatamente por isso, porque você confiar na instalação elétrica do local é muito complicado, né? Agora, como é que você fala para o cliente que o seu sistema de som, o seu show, não está funcionando, está dando problema por causa da energia elétrica dele, né? Ah, exatamente, é o que o Pablo está comentando. Ó. Praticamente todos com geradores, para você garantir o que você está produzindo e não a energia que o cliente te fornece. Né? Realmente. Ou seja, não é só pelo fato de que se por um acaso cair energia elétrica no local dele, você não possa fazer o seu trabalho. Não é só por isso, tá, gente? É pelo que eu estou comentando com vocês também. Porque o ruído elétrico apresentado aqui, você não tem como prever quando ele passa pelos condutores locais, né, que você vai fazer o seu evento. Então, quando você chega com um gerador, ou depende de uma instalação elétrica, né, e de autorização de prefeitura, de concessionária e tudo mais, aí você consegue garantir melhor, né, a qualidade do seu serviço. Então, é muito importante, né, os condutores que vocês escolhem. Ah, eu vou comprar o cabo mais barato, o cabo elétrico mais barato. Né? Mas você sabe que o mais barato, esse isolante aqui elétrico, vai ser perfeito para sempre. Tá? Para sempre não, é muito leviano, né? Mas você não vai ter problema nenhum, né, do passar dos anos e utilizar esse condutor elétrico com o mesmo isolante que você comprou. Agora, como isolante eletromagnético, sim, você vai ter problema. A NR10 afirma que uma instalação residencial sem trocar de 10 em 10 anos. Pô, Brian, mas eu não vou usar 24 horas por dia, 10 anos. Ok, vai durar mais. Mas você não pode esquecer que o seu problema não é de radiação não ionizante. Radiação ionizante, pessoal, é radiação nuclear. A nossa radiação é radiação não ionizante. Tá? Que no Inmetro você consegue buscar lá na ICNIRP, né? Que são padrões de radiação não ionizante que podem ser. Essa radiação pode passar para o corpo humano. O que é aceitável? Né?
Então, essas radiações para o corpo humano, elas podem interferir no funcionamento dos seus órgãos. Imagina para os equipamentos, né? Radiações muito menores. O profissional Jonas, se eu não me engano, chegou a comentar, né, o fato de não poder passar o cabeamento de iluminação, de controle de iluminação, junto com equipamento de energização, né, que você vai estar com um alternado. Ele vai produzir campos diferentes. Tá? O equipamento que está trabalhando com corrente contínua, ele vai produzir campo estático, magnético. O equipamento que a rede elétrica, o cabeamento está trazendo a rede elétrica, transportando corrente elétrica alternada, ele trabalha com campo elétrico dinâmico. E o campo elétrico dinâmico e o campo elétrico estático interferem um no outro. Então, ou você trabalha com filtros, ou você trabalha com isolantes melhores, né? Ou você afasta. Ok? E quando você vai trabalhar com informação sendo transmitida, a vídeo, por exemplo, né? Aí mesmo é que esse campo eletromagnético vai interferir. Então, não só para a tecnologia de iluminação, como para a tecnologia de vídeo também. Né? O seu cabeamento de vídeo não pode passar de transmissão de dados, não é interessante que ele passe próximo do cabeamento de energia elétrica. Tá? Porque ele vai fazer uma manipulação. Manipulação não, né? Ele vai picotar a informação. Né? E isso vai, obviamente, atrapalhar a sua transmissão. Bom, relembrando. Obrigado, pessoal, por interagir aqui. Relembrando, né? Fluxo de elétrons, do negativo ao positivo, e o convencional, a gente fala que é para facilitar efeito de cálculos, a gente calcula do positivo para o negativo. Temos o condutor de cobre, né? Elétrons livres em movimento, porque nós submetemos a uma fonte de energia contínua, neste exemplo aqui de 1,5 volts. Né? Uma pilha, né? Uma bateria do tipo pilha. Então, o sentido convencional, da direita para a esquerda, neste caso, e o sentido eletrônico, da esquerda para a direita, que é do negativo para o positivo, neste caso. Então, em resumo, né, os condutores são materiais que permitem a passagem da corrente elétrica. Né? Eles podem ser bons condutores ou maus condutores. Depende da sua aplicabilidade. Né? Depende para a necessidade. Para conduzir a maior parte esmagadora dos casos, vocês vão depender de equipamentos bons condutores. Né? Os equipamentos vão depender de cabeamentos bons condutores. Então, os condutores são os meios de ligação, chamados de meios físicos, tá, pessoal? Meios físicos. Porque vocês também podem trabalhar com transmissão por onda eletromagnética. Aí você vai converter o teu sinal elétrico para eletromagnético, vai transmitir, vai receber o sinal por onda eletromagnética, vai transmitir por antena, vai receber por antena e vai converter para elétrico de novo. Aí nós chamamos de transmissão não física, por meio não físico, que é pelo ar. No nosso caso, nós estamos falando por meio físico, que é por meio de cabo elétrico. Né? Então, são responsáveis pela transferência de energia elétrica do gerador para o receptor. Pessoal, a título de curiosidade, na imagem, vocês estão vendo cabo elétrico ou fio elétrico? Fio elétrico. Exatamente. Né? Os condutores rígidos nós chamamos de fio
e os condutores com vários cabinhos chamamos de cabos elétricos, né? Porque ele é feito conforme uma malha, né? Para melhorar a flexibilidade do condutor. E se você melhora a flexibilidade do condutor, você, de alguma forma, você diminui a resistividade dele. Tá? Então, os cabos elétricos, eles se tornam melhores do que os fios elétricos, tá? Bom, pessoal, o que nós conseguimos modificar, né, uma resistência elétrica? Nós vimos que resistência elétrica é oposição ao fluxo de corrente elétrica. Ou seja, quanto menor resistência, né, maior vai ser a facilidade de passar corrente elétrica. Se maior a resistência, menor vai ser a possibilidade de passar a corrente elétrica. Tá? Nós vamos falar mais sobre isso. Mas quais são os fatores que vão influenciar diretamente na resistividade de um condutor? Ou de qualquer material que seja? Né? Então, primeiro, a resistividade do material. Qual é o tipo de condutor? É um condutor de alumínio? É um condutor de cobre? É um condutor de ouro ou banhado a ouro? É um condutor de prata? Né? Quais são os fatores que vão melhorar ou piorar a resistividade, né, de um condutor? Isso para a gente é fundamental. Né? Então, vamos lá. Observe os dois canos de água abaixo. Então, qual deles vai passar a água com mais facilidade? Tem um cano maior, tem um cano menor. E aí, pessoal? Qual vocês acreditam que vai passar água com mais facilidade? Menor? O cano menor. Então, trazendo essa analogia, né, para a nossa instalação elétrica, se nós temos, né, um condutor maior, ele vai passar energia elétrica, porém, se nós temos um condutor menor, ele vai passar mais corrente elétrica. Então, observe o brilho da lâmpada ao longo do condutor, né, por conta do condutor longo. Né? Então, quanto maior o condutor, maior vai ser a queda de tensão. Então, vai chegar aqui menos força elétrica. A força elétrica vai perdendo de acordo com o comprimento. Por isso que não é interessante você trabalhar o seu gerador muito longe do seu sistema de controle, dos seus equipamentos. Como também não é interessante você trabalhar seus equipamentos muito distante dos seus alto-falantes. Sofre até menos, tá? Mas não é interessante trabalhar muito distante. Então, existe uma distância interessante para você não aumentar muito essas perdas. Ó, o Vitor interagiu com a gente aqui. Ó. Não existe um jeito para reduzir a perda de sinal? Exatamente sobre isso que nós estamos falando. Né? Exemplo, ó. Aproximar o gerador da carga do equipamento é um exemplo. Tá? É um exemplo. Né?
ou o seu controlador do seu atuador, dos seus alto-falantes, é um exemplo. Você também pode colocar equipamentos que potencializam aquilo ali. Então, de tantos em tantos metros, você coloca um equipamento que ele vai potencializar aquilo ali. Um amplificador. Aí você também consegue chegar no objeto final com maior potência garantida. Professor, uma pergunta. Diga. Um cabeamento maior, de maior espessura, o senhor acha que a chegada da tensão seria melhor da corrente? Muito interessante a sua dúvida. Ó, eu vou responder a sua dúvida mostrando aqui. Primeiro, a gente chega à conclusão, neste caso aqui, né, que quanto maior o comprimento do condutor, menor vai ser a intensidade de corrente elétrica que vai passar por ele, né, porque tem mais obstáculos para passar. Correto? Sim. Agora, ó, exatamente o que a dúvida do Jonas. Do Jonas não, do Alexiano. Em qual dos casos, dos dois casos, cano de água vai passar com maior facilidade? Mais fino ou mais grosso? Né? Então, se você pegar um condutor mais fino ou mais grosso, mas de mesmo comprimento, tá? Olha o que vai acontecer. De mesmo comprimento. Tá vendo? Mesmo comprimento, só que condutor mais fino, condutor mais grosso. Ou seja, respondendo ao Alexiano, se você tiver condutores mais grossos, você consegue manter melhor a integridade da informação que você está passando. Condutores muito finos, você vai perder informação. Você vai perder energia, você vai perder força elétrica que vai impulsionar elétrons e tensão. E nós vamos ver que tensão e corrente produz potência. E potência é exatamente o que nos define. Né? Todo o nosso curso está focado em potência. Então vai ser menor potência elétrica. Condutor mais grosso, maior potência elétrica. O Vitor, inclusive, interagiu aqui, utilizar centrais manpower, né, e colocou aqui à disposição uma imagem. Deixa eu ver se eu consigo baixar também. Se vocês baixarem, acho que eu consegui abrir aqui. Apareceu para vocês? Sim. O equipamento que o amigo interagiu com a gente lá. Ele um equipamento que você consegue potencializar isso. Manter a integridade por mais distância. Né? Você não está aparecendo, neutra. não. Não está aparecendo? Eu tinha ouvido que tinha aparecido. Então, clica na imagem aí no chat e abre por fora, sem ser pela tela. Eu não sei se eu vou conseguir. Brian, Oi? na verdade, o Mempower ele não potencializa essa questão de distância. Ele é só um distribuidor. Você chega com a energia nele e distribui sinal de eletricidade para vários locais. Tá.
Mas aí, nesse caso aqui, eu não conheço esse equipamento aqui, né? Eu estou indo pela indicação do amigo que postou. Mas esse equipamento aqui, de repente, ele faz o seguinte, né? O seu gerador, ele está onde? Então, você coloca aqui para distribuir, aquela perda por conta do comprimento do condutor, ele deve compensar. Então, é possível que esse equipamento ele compense essa perda. Sim, tem equipamentos que fazem isso, mas não necessariamente são os manpowers, pelo menos os que eu conheço. Entendi. Na verdade, deixa eu falar aqui, ele traz, como o professor falou, do gerador até perto do palco, com mais fidelidade à energia, e de lá você usa o segundo aparelho que eu coloquei para você as fotos, que ele distribui em cima do palco, com a mesma fidelidade. Então bate sim, de acordo com o Vitor, a postagem da imagem bate sim com o que a gente está falando, né? A distância entre o gerador e os equipamentos em cima de um palco, não é isso? Você elimina as perdas, né, devido à distância ali. Por mais que os equipamentos tenham um diâmetro, desculpa, o equipamento não. Por mais que os condutores tenham um diâmetro mais elevado. Então, bate sim com a informação que a gente está falando. Professor, existe uma certa distância, sei lá, tantos metros, que a potência dessa corrente ela começa a cair? Essa tensão? Isso é calculado. Pessoal, ó, pode abrir a segunda imagem que o amigo disponibilizou para a gente, olha lá. Com tomadas stacks, ó. Então, você consegue trabalhar a partir de 16 amperes tranquilamente. Por isso, das tomadas industriais stacks. Ó. Então, você consegue manter melhor, trabalhar com condutores de maior diâmetro e você consegue manter a potência necessária, disponível para os equipamentos em cima de um palco. Né? Bacana. Tá vendo? Então, o condutor de diâmetro maior, você consegue sim, né, passar mais potência elétrica. E esse equipamento, né, que o amigo interagiu com a gente, é responsável por exatamente garantir isso. Porque não adianta, sabe, você botar um condutor maior e você ter uma instabilidade. Aí um equipamento como esse você consegue garantir. Então, quanto maior a seção do condutor, maior a intensidade de corrente elétrica circulando por ele. Tá? Então, chegamos a essa conclusão. Uma outra forma, um outro fator que pode variar a resistividade também de um condutor está relacionado, vamos pegar outro exemplo, tá? 2 canos de água, né? Em um deles, vamos colocar alguns objetos. Né? Vamos colocar alguns elementos aí dentro desse cano. Então, elementos químicos que vão proporcionar maior resistividade, né? Trazendo para a parte elétrica. Né? Então, botou elementos aqui, a água vai passar com mais dificuldade. Né? Então, qual deles passaria com maior dificuldade? Vamos trazer esse exemplo para instalação elétrica. Vamos pegar um condutor de níquel, vamos pegar um condutor de cobre. Né? Então, níquel, nós vimos lá atrás, bons condutores, estava o cobre. Maus condutores, não era isolante, maus condutores, estava lá o níquel. Né? Então, pegamos um condutor de níquel e comparando com um condutor de cobre. Mesmo comprimento, tá? Mesmo diâmetro. Então, mantivemos o ensaio, mesmo comprimento, mesmo diâmetro, só substituímos o tipo de condutor para níquel e mantivemos outro condutor para cobre. Então, observando, né, o brilho das duas lâmpadas,
chegamos à conclusão, né, que o cobre ele vai oferecer menos resistividade, ou seja, maior condutibilidade elétrica do que o condutor de níquel. Bem como, gente, o condutor de alumínio. Eu não sei se vocês já chegaram a trabalhar com cabo elétrico de alumínio, né? Mas a ABNT NBR 5410, ela apresenta uma tabela, né, de diâmetro, de dimensionamento de condutores. Por exemplo, condutores para tomadas, né, de uso geral. A ABNT NBR 5410, ela afirma qual é o mínimo que você tem que trabalhar. Tá? O mínimo é condutor de 2,5 milímetros quadrados. Ou seja, é um condutor de 2,5. O mínimo. Você não pode botar condutor de 1,5 para tomada. Tá? Então, para tomada, mínimo 2,5. Só que se for para iluminação, aliás, se for de cobre, tá? Se for e para iluminação, no mínimo 1,5. Isso é o que a norma afirma, se for de cobre. Agora, se for condutor de alumínio, já vai para 16 milímetros. Ou seja, para você proporcionar, baseado em norma, para você... A norma ela atende o mínimo possível, tá? No pior dos casos, mínimo possível, para você ter a mesma potência energética. O condutor de cobre para iluminação seria 1,5 milímetros quadrados. E para tomada de uso geral, 2,5 milímetros quadrados. Se o condutor fosse de alumínio, seria 16 milímetros quadrados. Deixa eu ver que tem uma mensagem no chat aqui. O Vitor vai postar no grupo de vocês a imagem. Bacana. Entendeu, gente? Então, se você vai trabalhar com outro tipo de condutor, né? Eu aprendi que usar condutor de alumínio fica melhor, mas ele tem que ser um cabo maior. Isso vai ser um problema, vai sair mais caro, né? E espaço físico vai ter que ser um cabo muito maior, né? Um diâmetro muito maior, mais pesado. Se você tiver que fazer uma movimentação aérea, né? Uma distribuição aérea do que subterrânea, ou pelo piso mesmo, né? As pessoas pisando em cima, aí você vai ter que trabalhar com condutores de diâmetro maior. Isolamento melhor também, né? Porque o ruído eletromagnético, se você tem um condutor de diâmetro maior, significa que a interferência nele vai ser maior também. A captação, né? Vai ser maior também. Aí que tem uma mensagem no chat. Uma pergunta. Existe alguma situação em que seja mais conveniente usar um mau condutor? Para vocês, não. Para vocês, não. Para vocês, sempre procure o melhor condutor com o melhor isolante. Tá? Utilize para vocês, né, para a área de trabalho de vocês, procure sempre usar os melhores condutores, os melhores conectores, né, para se tornar melhores condutores e não maus condutores. E o isolante externo, sempre melhores isolantes externos. Não pela capacidade de isolante elétrico, porque o isolante elétrico, o isolante externo, né, ruim, vai servir perfeitamente, mas como isolante eletromagnético. Inclusive, os equipamentos que o Vitor mostrou aí nas imagens, se você reparar, as tomadas deles são todas feitas de materiais isolantes eletromagnéticos. Exatamente para eliminar o ruído eletromagnético que uma tomada proporciona para não afetar a outra tomada. Então, não é um equipamento caseiro, né? Você vai reparar que é, de fato, um equipamento industrial. Então, alguns materiais oferecem
maior ou menor resistência à passagem de corrente elétrica. Como nós acabamos de ver, foi o exemplo do cobre, foi o exemplo do níquel-cromo, né? Então, a estas resistências que nós falamos, né, dessas formas diferentes de mudar a resistência, né, e a essa daqui você tem materiais diferentes, né, damos o nome de resistência específica, né, ou resistividade, que é a chamada resistividade do material, né, que é representada pela letra grega Rho. É como se fosse um pezinho grego, né? Então, a resistência específica ou a resistividade do material. Então, se você trabalha com um condutor, mesmo sendo de cobre, mas muito comprido, você vai aumentar a resistividade dele, né? Então, não é só, não, eu não vou trabalhar com condutor, né, de níquel, eu não vou trabalhar com condutor de alumínio, eu vou trabalhar com condutor de cobre, porque ele vai ser o melhor condutor em relação ao custo-benefício para mim. Ok. Mas você vai trabalhar 50 metros de distância, vai ter uma resistividade maior do que se você trabalhasse a 10 metros de distância. Aí talvez você tenha que aumentar o diâmetro, como também o aumento de um diâmetro também é um fator que altera né, essa capacidade, aí você, de fato, vai ter que aumentar o diâmetro do condutor por conta desse aumento de comprimento de transmissão. A esta resistência, né, a estas resistências, como nós vimos, né, que nós trabalhamos com a resistência específica, chegamos à conclusão, né, que quanto maior o comprimento, quanto maior a seção do condutor, vai depender do material. Então, quanto maior o comprimento do condutor, maior a resistência. Não apareceu aqui. Quanto maior a seção, que é o diâmetro do condutor, né, vulgarmente chamamos de bitola do condutor, é o diâmetro do condutor, menor a resistência. Então, aumentou o comprimento, aumentou a resistência. Botou um comprimento de diâmetro maior, diminuiu a resistência. Você faz esse equilíbrio, né? Ou seja, a resistência ela vai depender do comprimento, ela vai depender do diâmetro do condutor e ela vai depender de qual tipo de material que você utilizou este condutor. E a matemática para você fazer isso aqui, né, ela é chamada de segunda lei de Ohm. Tecnicamente, não existe primeira lei de Ohm e segunda lei de Ohm. Existem as leis de Ohm. Só que a gente chama de primeira lei de Ohm aquela mais utilizada, que é a relação entre tensão, corrente e resistência, que inclusive mais à frente nós vamos trabalhar com ela. E a gente acaba chamando de segunda lei de Ohm essa daqui, porque é a segunda lei mais utilizada, né, que é a resistividade do material. Então ela vai estar relacionada, né, com a resistência elétrica do condutor, ela vai estar relacionada ou de um material qualquer, tá, gente? Ela vai estar relacionada com a resistividade do material, né, vezes, isso aqui é um L minúsculo, tá? O comprimento do condutor e o diâmetro do condutor, né? A tal da bitola do condutor. Então, aqui, gente, repara que a resistividade do condutor
é dado em ohm vezes milímetro quadrado dividido por metro. Então, o dividido por metro está aqui embaixo. Ele vai cortar com o metro daqui. Ó. Aliás, o metro é isso mesmo. Da resistividade do condutor vai cortar com o metro do comprimento. E o milímetro quadrado do ρ vai cortar com o milímetro quadrado da seção, do diâmetro. Por isso que só sobra a unidade de medida, ohm. Então, a resistividade de um condutor, a dificuldade, a oposição à passagem de corrente elétrica, também é dada em ohm, né? Tanto na primeira lei, né, de ohm, como na segunda lei de ohm, utiliza, provando a vocês que a unidade de medida também será o ohm. Por isso que se você pegar um condutor e pegar o seu multímetro, botar em ohmímetro e medir o seu condutor de menor comprimento ou de maior comprimento, você vai achar valores diferentes. Bom, resistividade dos materiais. Aí eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? O condutor sendo de... Ou não é só para condutor não, tá, gente? Servindo também para conectores, tá? Então, o conector sendo de alumínio. Qual é a resistividade do alumínio? Em temperatura ambiente, tá? Que é considerado entre 20 e 25 graus Celsius. Bronze, carbono, chumbo. Olha o cobre aí que nós vamos utilizar. O cobre, na verdade, ele tem uma série de números aqui, né? E por regra de arredondamento a gente acaba usando 0,017. Tá? Aqui está 2, mas na verdade é uma série de números aqui e convencionalmente utiliza 0,017. Vocês vão ver isso. Estanho, ferro, latão. Tá? Latão também é muito considerado quando você quer ter uma resistividade maior em comparação com o cobre. Né? Manganina, mercúrio, ó o níquel, ó o ouro. Né? Ele possui uma boa condutibilidade. Prata, platina, tungstênio, zinco. Né? Então, nós temos aqui a resistividade do material independente do comprimento ou do diâmetro do condutor. Tá? Então, vamos pegar a prata, vamos pegar o cobre e vamos pegar o alumínio. Tá? Então, usando, né, a tabela de resistência específica, né, aproximando aqui o valor, né, que os livros trabalham com esse valor aqui, para cobre. Então, comprimento versus diâmetro versus temperatura. Olha aqui a temperatura, tá vendo? Uma temperatura ambiente entre 20 e 25 graus Celsius. Temos esses valores aqui. Ou seja, qual é o padrão para essa análise aqui? Como você conquistou esse padrão? Né? Esse valor standard, esse valor padronizado. Ou seja, é a referência. Tá? Então, a guarda do padrão é considerado um condutor de 1 metro com 1 milímetro de diâmetro e a 20 graus Celsius. Se esse condutor for feito de prata, ele tem que produzir esse valor ômico. Se for de cobre, tem que produzir esse valor ômico. Se for de alumínio, produzir esse valor ômico. Ok? Então, se você quiser gerar isso aqui para fazer a comparação, você tem que ter esse padrão aqui. Tá? Levando em conta que 1 metro tem que ser 1 metro perfeito, padronizado, 1 milímetro de diâmetro tem que ser 1 milímetro perfeito, padronizado, temperatura, né, com equipamento calibrado e certificado que vai te dar 20 graus Celsius. Então, nessas condições aqui padronizadas, que
talvez não seja o que a gente consiga ter, né? Você produziria esses valores aqui. Então, o exercício. Calcular a resistividade nas condições abaixo. Então, um cobre de 2,5 milímetros quadrados com um comprimento de 50 metros. Já um condutor de alumínio de 2,5 milímetros quadrados, ou seja, mesmo diâmetro, mesmo condutor, só que de alumínio. Né? Qual vai ser a resistividade? E um condutor com 4 milímetros de diâmetro quadrado, mas com 100 metros. E um condutor de alumínio de 1,5 milímetros quadrados com 25 metros. Como é que a gente vai ter a ideia, né, da resistividade desses condutores? Lembrando que resistividade vai produzir queda de tensão por conta da primeira lei de Ohm. Né? Inclusive, nós vamos ver isso mais à frente. Eu vou anotar depois os resultados para a gente fazer essa simulação quando nós formos falar de lei de Ohm. Tá? Então, vamos lá. Dado do alumínio, dado do cobre, que eu utilizei. Então, um condutor, a letra A, né, de cobre, 2,5 milímetros de diâmetro e 50 metros quadrados, a gente vai utilizar essa fórmula de resistividade do material. Né? Então, pegamos a resistividade do material vezes a razão entre 50 metros para um condutor de 2,5 milímetros quadrados. Então, achamos 0,324 ohm, ou seja, 324 miliohm. Então, vamos botar aqui. Ó. Letra A, o R igual a 324 miliohm, para nós utilizarmos depois esse valor. A letra B, sendo a mesma experiência, aliás, o mesmo diâmetro e mesmo comprimento, só que com condutor de alumínio. Né? Então, resistividade do alumínio produziu uma resistência de 0,584 ohm, ou seja, 584 miliohm. Tá vendo? Ele trabalha com mais resistência. Por isso que ele tem que ter um diâmetro maior para realizar o mesmo trabalho. Então, a letra B, o segundo condutor, 584 miliohm. O primeiro foi de cobre, o segundo, alumínio. Professor? Diga. Você pode repetir, por favor? Eu não estou entendendo muito o cálculo. Posso. Está vendo a fórmula aqui em cima, na direita superior? Sim. Beleza, vamos olhar para ela. Né? A resistividade do condutor é o R, que é dado em ohm. Vai ser igual ao coeficiente específico do material. Cobre eu trouxe aqui para a gente. Alumínio trouxe aqui em cima para a gente. Está ao lado aí a informação. Tirei da tabela. O L é o comprimento em metros. E o A é a área do condutor, ou seja, é o diâmetro do condutor. Neste caso aqui na A e na B é 2,5. A área em milímetro quadrado, tá? Nessa fórmula aqui. Então, nós temos 0,0162 vezes o resultado de 50 sobre 2,5. Então, achamos 0,324. Se você pegar aqui, ó, na calculadora e fizer
0,162, não, 0,0162 vezes 20, né? Você vai achar o seu 0,324 ohm. Que 50 dividido por 2,5 dá 20. Aí você vai achar, não sei se você consegue ver a minha câmera aqui, eu botei a calculadora na frente. O cálculo 324 miliohm. Entendi, professor. Agora ficou claro. Beleza? Espera aí que tem uma mensagem aqui. Ah, não, é sobre o grupo de vocês. Beleza. Então, continuando. Letra C. Condutor cobre de 4 milímetros quadrados com 100 metros. Então, letra C, condutor de cobre. Então, 4 milímetros quadrados. Então, se ele é cobre, 0,0162 vezes o comprimento, 100, dividido por 4. Aqui. Coeficiente específico vezes a razão entre o comprimento dividido pelo diâmetro do condutor. Então, achamos a resistência deste condutor de 405 miliohm. Tá? É o dobro do comprimento. Né? É o dobro do comprimento. Só que aumentou o diâmetro. Em valores comerciais, né? Claro. Você não vai achar que condutor de 5 milímetros, que é para dobrar, né? Em valores comerciais. Poxa, aumentei o diâmetro. Pô, mas ainda está com mais resistência do que eu tinha com condutor 2,5, mas você dobrou a distância. E a última, letra D. Né? Um condutor de 1,5 milímetro quadrado. Então, vai estar aqui embaixo 1,5, 25 metros, vai estar aqui no lugar do L. E se é alumínio, 0,0292 aqui no coeficiente específico. Então, calculamos 0,487 ohm, ou seja, 487 miliohm. Então, pela ABNT NBR 5410, que é a que vai falar sobre isso, dimensionamento de condutores, para iluminação que indica 1,5 milímetros quadrado de cobre, não tem condições de trabalhar com 1,5 milímetros quadrados de alumínio. Não tem. Vamos pegar a mesma condição, só que a letra D, vamos criar uma letra E. 1,5 milímetros quadrados, 25 metros, mais de cobre. Né? Aí vamos fazer aqui, ó, juntos. 0,0162 vezes, abre parênteses, 50 dividido por 1,5, fecha parênteses. 0,54 ohm. Então, a letra E, a gente gerou agora 0,54 ohm. Aí, tá vendo? Para iluminação, segundo a ABNT NBR 5410, que indica o mínimo, você não pode ser menos que isso, condutor de cobre, 0,54 ohm. Ah, eu vou usar o condutor de 1,5 milímetro de alumínio. Olha a resistência dele. Mudou o material, o diâmetro mesmo, o comprimento mesmo. Mais do que dobra. 0,54
dividido pelos... Aliás, 0,54 ohm. Zero vírgula 54 ohm. Aqui em miliohm, $540. Deixa eu anotar aqui para a gente usar depois. Então, repara, né, como é que nós vamos trabalhar, né, com materiais diferentes, né, comprimentos diferentes, diâmetros diferentes. Então, nós temos que analisar isso. O seu gerador vai ficar longe da central de controle? Faz o cálculo. Talvez você tenha que trabalhar com condutor de maior diâmetro. Tá? Pô, eu tenho o hábito de trabalhar com o meu gerador a 10 metros de distância do meu controlador. Né? Da minha parte, lá, dos meus amplificadores, do meu kit da minha mesa de som, do meu kit de controle. O meu gerador fica a 10 metros de distância. Aí você chegou num evento que não tem condições de ficar a 10 metros de distância. Ele tem que ficar a 40 metros de distância. Por alguma intempérie qualquer. Um exemplo, tá? Então, antes de você, de fato, fazer a instalação e confiar, né, naquilo ali que você está habituado, você faz o cálculo de novo e vê se vai te dar algum problema. Senão é possível que você precise comprar com um cabeamento novo, com diâmetro maior, para ligar do seu gerador ao seu equipamento de controle. Ou da sua estação para os equipamentos que fiquem em cima do palco também. Tá? Às vezes você vai ter que aumentar e investir nesse custo para não correr a possibilidade de ter um problema como esse. Então, a resistividade do material, o comprimento, né, e o diâmetro. Vimos que são fundamentais, né, para, né, a escolha, né, de qual condutor eu vou ter que vai me produzir menos queda de tensão. Existe um quarto parâmetro, gente, muito importante, tá? Que é a temperatura. Então, quanto maior a temperatura, vai influenciar na condutibilidade do material. Porque nós vimos que aqueles valores de resistência específica de cada componente utilizado para produzir os condutores, né, ele está relacionado a uma temperatura de 20 graus Celsius. Aí o seu condutor ele está numa temperatura de 70 graus Celsius. Essa resistividade ela vai mudar com certeza. Né? Então, se você deixar o seu condutor, mesmo que com seu respectivo isolante, no chão a 50 graus Celsius, exemplo, tá, gente? A 50 graus Celsius, se você, antes de usar, pegar um ohmímetro e medir o seu condutor, ele vai dar uma resistência diferente do que ele deu antes de você levar o seu equipamento para instalar. Tem que tomar cuidado, que se essa resistência der muito alta, ela pode influenciar no funcionamento também. Lembra que quando gera calor, ele aumenta a resistência. Né? Então, gerou calor, ele vai estar transferindo a informação, a energia dielétrica para calor, que é uma energia que não nos interessa, né, para o sistema de som, né, vídeo, por exemplo.